Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos aqui hoje mais uma vez levando a palavra de Deus a todos vocês. Eu falando aqui manhã com a Bíblia, de acordo com os livros escritos da Bíblia, assim, livro a livro, sobre os seus autores, a época que foram escritos, o conteúdo dessas cartas, só os principais conteúdos dessas cartas, o recado dado das cartas, né, de Paulo e das outras cartas que foram feitas para os fiéis, para a igreja da época, que serve para a igreja nossa hoje. Que vocês tenham um bom dia, que estejam aí me ouvindo e possa divulgar a minha palavra. Compartilhem, dê o seu like, se inscreva no canal para que a plataforma compreenda que é um assunto bom e possa divulgar para mais pessoas e para vocês, de novo, para vocês também. É o que eu peço a todos vocês. Uma oração aqui para Deus nos iluminar e nos guardar nesse dia e nos dar aqui humildade e compreensão do texto. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse dia. Abençoe, ó Deus, a todas essas pessoas que aqui estão me ouvindo, que irão me ouvir posteriormente. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos por todas elas. Pedimos também pelo Brasil, pedimos pelo mundo. Nos livra, ó Deus, das tribulações, das guerras, das catástrofes naturais e nos dê discernimento, humildade, quebrantamento para poder ler, entender e assumir e viver a tua palavra, Deus. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem eu falei sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje eu vou falar sobre a segunda carta, que foi o recado final de Paulo para Timóteo. Pastor da igreja de Éfeso, né, ele pede a Timóteo para ter uma atitude bem severa com a igreja, né? E Paulo, nesta época, estava já na sua segunda prisão de 1 ou 2 anos de liberdade, foi preso novamente e desta vez a prisão era pior, já estava sendo torturado na prisão. Então ele dá uns recados muito fortes para Timóteo. E faz um pedido a Timóteo, que no final aqui dessa coisa eu vou falar para vocês. Qual é o pedido que Paulo faz a Timóteo. Vamos falando aqui, vamos ver a época mais ou menos que ele escreveu, em torno de 66, 67 depois de Cristo. Foi já na segunda prisão de Paulo. Paulo já estava sozinho na prisão, exceto o relator do livro de Atos, que acompanhou Paulo em todas as viagens, acompanhou Pedro no início, acompanhou todos, e escreveu um evangelho, que foi Lucas, o relator do livro de Atos, que foi o início da igreja. Então, Lucas estava com Paulo, e Lucas deu todo o apoio, né? Paulo estava praticamente só, exceto Lucas. Então, e Paulo dá muita ênfase a Timóteo para a nova geração, que substituiria Paulo, Lucas e os outros. Então ele dá muita ênfase nessas cartas à nova geração que substituiriam eles, que continuariam, porque Paulo já sabia que o fim dele estava próximo. Então ele já escreve uma carta alertando Timóteo, assim como todos nós, todos os cristãos, que somos a nova geração da igreja, para permanecer firmes na palavra. Então, começando, Paulo estava muito aflito com isso, né? Porque ele já previa o fim, já previa que deixaria aí a igreja para a nova geração, né? Então, logo no início, ele exorta a firmeza e a constância no ministério que o Timóteo deveria ter.
ele alerta muito bem a Timóteo sobre isso. Ali no capítulo 2, no versículo 14 e 15, ele claramente fala com Timóteo a conduta que Timóteo deve ter para poder afastar da sã doutrina, para afastar os maus pregadores, afastar a falsa doutrina e pregar a sã doutrina e a pureza da escritura cristã, a pureza cristã. Então ele dá muita ênfase nisso, né? Então ele, já no versículo 14 do capítulo 2, ele diz o seguinte: traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que de nada aproveitam e são para a perversão dos ouvidos. Para que brigar se a pessoa não quer ouvir, não quer obrigar? Não é um conselho de Deus. 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você é um obreiro de Deus, você não tem que se envergonhar, você não tem que ter vergonha de ser o que é, você não tem que ter vergonha, você tem que se apresentar com atitude. Sou cristão, estou pregando a palavra e vou assim até o fim. Dou a minha vida por isso, né? Então, é muita ênfase que ele dá neste sentido a Timóteo, né? E ele fala, lá no capítulo 3, ele fala de uma coisa que está acontecendo muito hoje, muito. Ele fala da extrema corrupção dos últimos tempos. Então, quer dizer que nós estamos nos últimos tempos porque a extrema corrupção está acontecendo. Você vê os relatos, essas CPIs que estão acontecendo no país, esse problema aí do banco, esses problemas aí dos aposentados. Eu fui um que fui tiraram meu dinheiro da minha aposentadoria, eu sou aposentado, e tiraram aí quase R$1.000, eu que peguei antes e mandei para lá uma mensagem através de Zap, outros que eu consegui, telefone, mandei que eles tirassem. Eles tiraram um pouquinho antes de serem descobertos, mas já tinham tirado R$1.000 e já me devolveram. Devolveram com o dinheiro do povo, ao invés de devolver dinheiro de quem subtraiu esse dinheiro. Então a corrupção está correndo muito grave. Será que Paulo já estava prevendo isso no final dos tempos? Será que estamos no final dos tempos? Olha que ele fala no capítulo 3, logo no versículo 1. Eu vou ler provavelmente até o versículo 8 para vocês verem. Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites, dos que amigos de Deus. Olha só, descreve o que está acontecendo com esses corruptos que estão sendo expostos hoje na mídia tradicional, e nós estamos sabendo, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. É o que Paulo fala para ele. Olha o versículo 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadoras de pecados, levadas de várias concupiscências. O que aconteceu aí nesse resort
que está vindo à tona, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. No 8. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Repróbados quanto à fé. Olha só, Paulo já alertava isso, exatamente o que está acontecendo hoje. Por que Deus diz: minha palavra não passará? Ela está valendo para hoje. Afaste-se dessas pessoas. Né? Ele exorta depois disso a preservar a sã doutrina e a pregar a todas as ocasiões, a pregar em todas as ocasiões. Eu tive um chamado de Deus para isso, estou aqui, cumprindo o chamado de Deus. Espero que Ele esteja feliz comigo, que eu esteja falando a verdade e atendendo aquilo que as pessoas necessitam da verdade. Ele várias vezes fala, né? 8:32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, a palavra de Deus. Vê lá o 8:31. A palavra de Deus. 8:32, a verdade libertará. Né? Paulo, aqui eu vou falar para vocês qual o maior medo que Paulo tinha, qual a memória do Paulo, o que ele estava esperando. Aqui ele fala para Timóteo. Vamos ver aqui no capítulo 4. No capítulo 4, ele prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele. Esse é o último recado de Paulo a Timóteo. Venha ter comigo, venha me visitar, venha falar comigo. Será provavelmente a última vez. Então escreve acerca das diversas pessoas e manda saudações finais. Isso no capítulo 4, que foi o último capítulo desta carta. Então, e Paulo fala para ele, olha lá, no versículo 9 do capítulo 4. Poucas palavras, mas ele fala o seguinte: procura vir ter comigo depressa. Procura vir comigo ter depressa. E outra coisa que Paulo faz, né? Outra coisa que Paulo fala aqui no versículo 6 do capítulo 4, vou ler aqui para vocês verem o que ele fala aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifícios. Eu estava sendo torturado. E o tempo da minha partida está próximo. Aqui ele prevê a morte dele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Amarem a vinda de Cristo, amarem a Cristo. Aqui ele diz no versículo 8 do capítulo 4. Então, olha só que recado que Paulo dá. Aqui ele prevê a morte dele, ele dá as exortações finais para Timóteo, pede a Timóteo uma visita e pede também que leve para ele as cartas, os escritos, os livros, né, os pergaminhos que falam sobre a Bíblia que ele próprio escreveu, que os outros escreveram. Paulo pede aqui nesta carta. Ele já estava prevendo que seria torturado e seria morto. O que aconteceu no reinado de Nero. Nero chegou a queimar Roma para poder falar que foram os cristãos, para poder matar os cristãos, para acabar com os cristãos. Mas Nero não sabia que na perseguição a igreja cresce mais na perseguição. Então Nero botou fogo em Roma para poder colocar a culpa nos cristãos, para poder ter uma desculpa para matar os cristãos. Não funcionou. Ele conseguiu matar Paulo através de degolar Paulo,
mas não acabou, a igreja cresceu, até no futuro vir Constantino e libertar a igreja. Mas a igreja até Constantino foi perseguida em todos os sentidos, de Jerusalém a Roma, passando pela Ásia Menor, por todos aqueles lados, por judeus religiosos das leis de Moisés, dos livros, e também o imperador através dos soldados romanos. Mas a igreja continuava crescendo. E é a igreja que temos hoje. É a igreja cristã, é a igreja que nos dá a salvação. É o único que vai ser o mediador entre nós e Deus. É o Cristo. Bom, eu vou ficando por aqui. Que tenha para vocês aí um recado dado por Paulo, dado por Deus, que vocês possam obedecer, viver e chegar no juízo final salvos, para ter a salvação, para serem ressuscitados para Jesus, para Deus, viver no céu com Jesus, com Deus. Que Deus proteja todos vocês, que Deus dê a vocês discernimento, humildade, para poder entender, compreender e viver a palavra de Deus. Oração esta que eu faço a Ti. Ó Deus, obrigado por tudo, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo nosso tempo, obrigado por esse país maravilhoso que nos deste para morar, que tudo dá, um país maravilhoso e muito bonito. Agora, ó Deus, nos ajude a combater os falsos profetas, as pessoas perversas que causam muito mal à sociedade. Nós estamos vendo isso hoje. Nos ajude, ó Deus, é tudo que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês, compartilhem esse vídeo, compartilhem, dê o seu like, se inscrevam no canal e vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus, que estamos no final, precisamos divulgar. Olha o que Mateus fala no capítulo 24, versículo 14. O evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, todos os países do mundo. Deus abençoe todos vocês.